Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar os marrons e deixa eu explicar mais ou menos como é que eu fiz esse desenho. Eu dividi o papel, né, em quadrados, retângulos, né, mais ou menos, e de medidas próximas. E depois eu fui preenchendo com círculos. Aí os círculos vão ficar meio que cortados por essas tonalidades de marrom. Foi mais ou menos assim que eu pensei essa composição. Então, eu vou preencher ela aqui, vai ter bastante quadradinho pra gente preencher. Mas achei legal cortar com outras formas, eu acho que eu não tinha experimentado isso ainda no trabalho, nesse caderninho aqui. Na live de terça, me perguntaram assim, de cadernos, eu não sei se eu falei de caderno de estudo, agora eu já não me lembro exatamente aonde foi que eu... acho que foi no curso de cor. Aí, enfim, mas também me perguntaram na live, um caderno. O que eu falo, o que eu chamo de caderno? Eu chamo de caderno qualquer lugar que você possa reunir ali os seus estudos, não precisa exatamente ser um caderno. Você pode fazer uma pasta e colocar as suas folhas avulsas ali e dar nome àquela pasta, estudos de cor, tá tudo ali. Que de uma maneira você vai estar se ajudando numa organização para entender que todos aqueles processos que você estudou estão ali. Eu acabo que com os meus estudos de pintura, eu sou muito mais organizada do que com os meus estudos de outros assuntos. Mas eu tento, como eu gosto de estudar escrevendo, isso não é um problema, mas imagina, eu fiz uma dissertação inteira escrevendo à mão. Eu não consigo escrever no computador, parece que eu não consigo pensar olhando para a tela do computador. Então, eu ainda sou muito analógica, apesar de ser uma facilidade, assim, praticamente da minha geração, ter um computador e escrever no computador e usar ele para pensar diretamente. Isso, né, assim, desde trabalhos da escola eu tenho a oportunidade de fazer isso, mas eu não consigo, eu sempre tenho que escrever antes. Então, para essas folhas não ficarem soltas por aí, eu faço cadernos, eu compro cadernos. E os meus cadernos são todos do Pooh, o ursinho Pooh. Eu boto eles assim, vou estudar História da Arte. Então, todos os meus cadernos de História da Arte são do ursinho Pooh. Isso me ajuda, na verdade. Parece bobeira, mas me ajuda a me manter organizada. Como eu acho bonitinho o trabalho, o desenho, e eu assimilei ali aquela temática. Isso foi aleatório, eu ganhei, meu marido me deu, quando eu entrei para a faculdade, cadernos lindos do ursinho Pooh, porque ele sabia que eu gostava, porque os meus cadernos na escola já eram bem organizados por conta disso, e para eu não me dispersar no estudo, e aí eu botei essa legenda para mim. Então, todos os meus cadernos são do ursinho Pooh, que eu vou estudar História da Arte. Se eu troco ali o assunto, eu posso trocar a capa do caderno, mas normalmente eu acabo continuando com essa ideia. Então, os meus cadernos têm essas capinhas bonitinhas. Se eu for estudar língua, aí eu troco o personagem. Pode ser o Pooh, pode ser a Tinkerbell, enfim. Eu vou usando essas capinhas bonitinhas e isso me ajuda. Então, eu vou mantendo ali uma organização do estudo. Me ajuda pelo seguinte, porque eu não gosto de deixar o caderno feio. Aí, eu me empenho em fazer bonito. Então, eu acabo me concentrando mais. Cada um vai ter sua loucura, gente. Eu acho que essa é a minha. Então, eu tento me organizar para não me atrapalhar, não me dispersar. Pode parecer que às vezes quem vai lá no ateliê ou quem me vê assim, fala assim, nossa, mas você é muito organizado, mas é um esforço, gente. Eu não sou uma pessoa organizada por natureza. Eu tenho uma mente muito criativa e eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, para eu me concentrar, eu tenho que fazer assim. Eu tenho que pensar, eu vou estudar hoje e vou usar a caneta azul e amarela, e essas canetas vão guiar o meu estudo, porque eu tenho uma memória fotográfica. Então, eu vou lembrar do que eu escrevi porque eu usei a caneta amarela e azul, entendeu? Eu tenho que driblar algumas coisas para meu estudo ficar proveitoso, porque senão eu vou me dispersar.
Então, isso é uma luta de muitos anos, assim, para poder ficar. Parece que é tudo muito simples, mas não, eu sempre fui criando estratégias para eu não me perder na minha desorganização. E aí, quando eu tô, assim, muito fazendo um trabalho ou fazendo uma coisa que me exige muito de uma criação, né, eu acabo me mergulhando numa bagunça. Mas aí, depois que eu termino, eu arrumo tudo. Por exemplo, essa semana que eu tô estudando aqui as cores, escrevendo no meu caderno, lógico, as palestras. Eu escrevo no caderno e fica tudo no caderno depois. Eu posso acessar isso que eu escrevi, tá lá. Eu sei que ela tá dentro do meu tema ali, meu caderninho do PU, história da arte, história, né, das cores e tal, essas curiosidades. E aí tá tudo lá, depois eu vou lembrar do que eu anotei. Então ontem e anteontem, né, para fazer as outras palestras, eu botei cores que vão me fazer lembrar do assunto que estava escrito. Olha só, eu sempre tenho que fazer isso aqui. Se eu escrevo tudo com caneta azul Bic, eu vou esquecer rapidamente do que eu anotei. Não, eu preciso de alguma coisa colorida para me ajudar. E foi uma estratégia mesmo para eu lembrar de coisas que talvez às vezes não sejam tão fáceis assim para eu lembrar. E eu lembro de assuntos que eu anotei na faculdade, porque eu lembro das cores que eu usei. Isso me ajuda a gravar. É assim que eu vou me deixando mais... um estudo mais proveitoso. As cores, para mim, sempre foram muito importantes. Então, a todo momento eu tô falando de cor aqui, volto nas cores, faço esses cadernos de cor, anoto as minhas cores, porque são coisas agradáveis e que eu gosto de olhar. Mas isso também são esses estudos que eu vou fazendo que me ajudam bastante. Então, eu tenho essa organização mental através da cor muito forte. Por isso que meus godês são organizados, divididos por cor, porque eu percebi que se eu deixasse as minhas tintas dentro da latinha, uma latinha que eu tivesse denominado, essa latinha vai ser a lata das tintas amarelas. Eu tenho, estão todas lá dentro. Mas se eu deixar só lá dentro, eu vou esquecer. Então, eu coloco todas à minha disposição aqui no godê. E vou separando por cor. Isso foi muito mais fácil na hora de eu gravar as cores que eu tenho, as cores que eu não tenho, e as cores que eu uso mais e as cores que eu uso menos. Porque eu visualizo. Às vezes é difícil a gente explicar uma organização mental nossa, né? Mas aqui ontem a gente estava falando de estudo. E estudo de cópia, e eu fiz também um vídeo sobre estudo, né? O estudo é muito pessoal. Eu tenho um vídeo no YouTube, assim, falando de um cronograma de estudo. Então, a primeira coisa é a gente ter que achar aquele tempinho para fazer. Então, às vezes, do mesmo jeito, assim, vou dar uma experiência pessoal. Eu não gosto de fazer atividade física, ponto. É um fato. Eu não acho acredito que quem tá aqui não goste de pintar. Isso também, isso a gente não terá em comum. Eu acho que a gente gosta de pintar e por isso que estamos todos aqui. Mas eu preciso fazer. Isso é um outro ponto. Então, eu não gosto e preciso. Então, eu preciso me organizar para achar um tempo para fazer aquilo. E a partir do momento em que eu começo a botar isso na minha rotina, achar um tempinho, não pelo prazer de estar ali com aquela pintura, com aquela atividade, mas pelo que ela significa para mim, eu passo a ter um tempo para aquilo. Então, se eu não gosto, eu preciso arranjar um tempinho e a gente faz isso para arranjar, imagina com que a gente gosta. Às vezes eu tenho que me policiar para eu não ficar sentada aqui horas pintando, porque realmente eu gosto de fazer isso. E aí eu acho que essa é uma ideia de um cronograma de estudo. Você tem que arranjar. Se você quer ter um êxito em algum momento, você vai arranjar ali um tempinho. Por exemplo, eu faço uma caminhada todo dia de manhã. Eu tô fazendo uma relação com essas aquarelas da quarentena. Olha como isso também foi bom pra mim. Eu preciso caminhar todo dia. Isso é um fato. E caminhada eu já gosto de fazer, mas também tem dia que eu tenho preguiça. Um dia que eu tenho preguiça, eu tenho que pensar assim, aquarela da quarentena, tentei não faltar nenhum dia, assim, pouquíssimas listas, um vídeo ou outro pulou aqui. Então,
eu tento fazer esse paralelo pra mim. Ah, se eu tô pintando todo dia, eu vou lá e vou caminhar também todo dia. Porque eu preciso. E esses exercícios que eu faço aqui, das pinturas, eu também encaro como se fosse um exercício. Não o físico, mas um exercício mecânico para minha mão. Então, o que eu tô fazendo aqui, pensando nas cores, organizando, mentalmente, para mim, isso é um bom começo de dia. Para eu não perder muito o foco do que eu quero fazer. Eu acho até que eu já comentei. Quando eu tenho uma encomenda, alguma coisa, eu não começo pela encomenda. Eu começo fazendo alguma coisa aleatória. Porque aí eu vou me concentrando naquilo que eu preciso fazer. E tenho que fazer bem feito. São passos, né? Passos que a gente vai dando e eu acho que vai muito do nosso autoconhecimento. Aí isso serve para mim. Eu aqui tô compartilhando. Coisas que eu falaria, né? Que agora a gente tá todo mundo em casa. Eu falaria para os meus alunos lá no ateliê, tô falando aqui todo dia nas aquarelas da quarentena. E continuo, e eu espero que seja bom tanto para eles quanto para todo mundo que tá aqui que faz desse espaço também aqui do Instagram, que gosta dessa troca de informação. Sempre é bom, a gente tá sempre aprendendo. Então, acho que o papo do dia acabou ficando em cima dessa ideia do aprendizado. Mas eu acho que ainda é muito pessoal, né? Um aprendizado, o processo do aprendizado. Cada um vai achar ali o seu caminho. Mas eu até vejo algumas coisas assim, eu passei um pouco, mas quando o Instagram aparece lá pra mim os estudos, né, cronogramas de estudo, tem muita gente que estuda para concurso e tal, eu vejo assim uns desenhos, eu acho que é por isso que aparece pra mim. Fico às vezes umas coisas muito coloridas, uns cadernos coloridos, de caneta e tal, e muita gente acaba que tem um Instagram quase que profissional disso, né? De mostrar cronogramas de estudo e tal, e eu vejo essa organização, assim. E é realmente, é uma estratégia, gente. Estudar não é fácil. E não é uma coisa que a gente faz com... A gente pode fazer até com prazer, mas não é uma coisa que a gente faz naturalmente. A gente tem que criar um hábito. Então, eu acho que essa é a grande questão. O que eu tava comentando, assim, das minhas caminhadas, né? Eu tô criando o hábito, apesar de eu até gostar de caminhar. Eu não gosto do resto. Mas também tô precisando fazer. De tanto tempo ficar sentada aqui pintando, tô com uma dor nas costas terrível. E aí, tive que botar mais exercício físico na minha semana. Mas a caminhada eu até faço com mais gosto, porque eu acho que eu olho a paisagem e tal, e eu vou pensando também, é um outro momento de fazer uma higiene mental. E aí vou caminhando e vou pensando sobre a vida. Deixa eu ver aqui, nosso lero-lero, quanto tá? Ah, olha, ainda dá tempo de eu terminar. Os meus marronzinhos aqui. Eu já tô fazendo umas misturas. Vou botar depois os marrons que eu usei. Vou falar aí, ó. Então, se você tiver curioso, vai ter que chegar até o finalzinho. Eu tô usando... Esse aqui é um sépia, tá vendo? Esse sépia é da My Mary. Ele não é um sépia muito forte. É uma cor que eu acho mais fraquinha. Se quiser um sépia mais forte, eu comprei recente, o da Van Gogh. Achei mais escuro. Ah, tem uma outra cor aqui que eu acho muito legal. O nome dela é muito... É um nome até engraçado. Eu vou botar aqui pra vocês olharem. Ele é um vermelho bem amarronzado. Mas eu deixo ele junto dos marrons que eu acabo usando como marrom. Ele entra nas minhas pinturas, mas para fazer áreas de paisagem que eu coloco mais coisa marrom, né? Ele chama Caput Mortuum. Esse Caput Mortuum, descende esse nome, vem de uma observação do sangue já envelhecido.
Então, seria alguma coisa parecida com isso. Caput mortuum é um nome em latim. Eu não sei se não sei exatamente ao pé da letra o que ele, qual é a tradução ao pé da letra, né? Mas a ideia era dessa observação, de um sangue mais envelhecido, uma coisa assim. Aí ficou nesse tom. E por isso que ele é meio amarronzado, avermelhado. E eu acho ele bonito, eu uso pra trabalhar paisagem. Eu coloco um pouquinho. Ele não é tão transparente assim não, mas é uma cor bem bonita. Tá aqui. Olha, não imaginei que uma composição com marrons ia ficar tão legal. Também assim, até elaborei mais o desenho, porque eu falei, nossa, marrom. Eu acho bonito os tons terrosos, mas não é de todos os que eu mais gosto, sabe assim? Eu prefiro esses. Se eu tivesse que escolher alguma coisa entre esse e esse, eu escolheria esse aqui, com certeza. Mas acho que deu um efeito bacana aqui. Deixa eu voltar aqui nesses pedacinhos. De todos os terrosos, o que eu mais gosto é esse, Terra de Siena Queimada. A gente já conversou aqui nas equivalências cromáticas. Ah, e se você sentiu falta das equivalências cromáticas essa semana, ela volta semana que vem, tá? Que essa semana a gente tava... tô aqui nas palestras, então o tempo... Uma coisa vai ter que substituir a outra, né? Que eu paro pra estudar um pouquinho mais. Aí eu não consegui dar continuidade, eu não deixei gravado antes, então a gente parou um pouquinho. Não dá pra fazer tudo, né, gente? Ou a gente faz uma coisa ou a gente faz a outra. Eu penso assim, tem umas coisas que eu ainda penso assim. Se eu não consigo fazer direito, eu prefiro não fazer. E depois eu vou lá e faço. Eu não deixo de fazer também não, mas eu não gosto de fazer... Se eu percebo que eu não vou dar conta, eu prefiro não começar. Não que eu não faça, não começar, para eu poder começar em outra oportunidade que eu sei que eu vou conseguir evoluir. Então, mesmo que todo mundo espere isso aqui nas séries de terça-feira, essa terça-feira a gente teve um outro assunto, então acho que não deixei ninguém na mão. Então, na semana que vem a gente volta com as equivalências cromáticas. Vou fechar aqui. Acho que tá ficando bacana. Vou fechar aqui com esse. Prontinho. Terminamos aqui os marrons. A gente já tá quase no fim da nossa lista. Um beijo, gente. Até a próxima e tchau, tchau.